Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe pela oportunidade e o privilégio que Ele nos concede de estudarmos a sua palavra. Eu convido você para pegar a sua Bíblia, pegar a sua revista e vamos estudar essa revista baseada no livro de Gênesis com o tema A Segurança de Viver pela Fé nas Promessas de Deus. Ela é produzida pela editora Betel Dominical. E hoje estudaremos a lição de número 10, que é dada na sala de aula da sua igreja, no dia 4 de junho de 2023. Estamos no 6º mês do ano, uma correria, um tempo escasso, mas tudo isso para a glória de Deus. Eu sou o presbítero José e o canal é Semeando a Boa Semente. Eu convido você para se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Queridos, se nós der as mãos, nós temos possibilidade de alcançar vidas e família. E é para a glória de Deus? É para a glória de Deus. Mas você que compartilhar esse vídeo, que fazer com que esse canal cresça, as pessoas alcançadas, as famílias restauradas, você será recompensado por Deus pela sua cooperação e colaboração. Então, convido você para que juntos possamos expandir esse canal para a boa semente alcançar os corações e vida sejam transformadas, alcance o milagre de Deus alcance essas pessoas. Amém? Vamos à lição de número 10, que traz o tema Jacó. Quando um homem pecador quer mais de Deus. Nosso texto áureo está em Gênesis capítulo 28 e o verso 16, que nos diz assim: acordado, pois Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Verdade aplicada. Para sermos bem-sucedidos na jornada cristã, precisamos ter consciência de que em todo tempo dependemos das bênçãos de Deus, concedida por graça. Então, nós não fazemos nada para receber de Deus as suas bênçãos, a graça da salvação, a misericórdia que nos justifica, mas depende da sua perseverança, da sua disposição e fidelidade a Ele, porque quando Ele nos chama e quando nós respondemos esse chamado, nós estamos dizendo para Deus: faça o teu querer na nossa vida. E aí Deus muda a história, transforma a vida e o nome dele é glorificado e o seu propósito é concretizado. Tá bom? Objetivos da lição são 3. Primeiro é falar sobre os movimentos de Jacó, fuga e busca. Segundo, ensinar que Deus tem coisas melhores para nós. E terceiro, mostrar que Deus estava com Jacó. Nós temos os textos de referência lido na sala de aula, que está em Gênesis capítulo 28, o verso 12, o 13, o 15, o 16 e o 17. Introdução. Veremos na presente lição o processo pelo qual Deus conduziu Jacó, visando o desenvolvimento de seu glorioso plano de redenção. Bem-aventurado todo aquele que aproveita
às oportunidades e responde ao agir de Deus com fé e submissão ao seu propósito para o seu povo. Ponto de número 1, o tópico de número 1. Fugindo do homem em busca de Deus. Nesta lição veremos dois movimentos na vida de Jacó: sua fuga do seu irmão que quer matá-lo e sua busca por Deus que quer abençoá-lo. Então, nós vemos aqui, você que é leitor da Bíblia conhece essa história, por causa de uma trama de transferência de bênção, vamos dizer assim, acontece todo um caos, toda uma situação, e o que recebeu a bênção de Deus tem que fugir. Então, observe, não é porque você tem os privilégios de servir a Deus, atender o chamado de Deus, que tem que enfrentar todas as circunstâncias e todas as situações. Não, tem momento que nós somos orientados e se nós estivermos atentos, orientados por Deus, nós temos que fugir. Porque nessa fuga, neste distanciamento ou deslocamento ou movimento, Deus está trabalhando para cumprir na minha vida e na sua o propósito dele. E muitas vezes nós não entendemos, mas não é porque nós não entendemos que nós temos que recuar, nós temos que prosseguir, confiando em Deus e buscando em Deus a força da perseverança e os resultados que agrada e que se manifesta a boa e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Então, quando nós atendemos o chamado de Deus, quando nós estamos dispostos a viver o melhor de Deus, nós temos também que estar atento, alinhado com Deus para fazer o seu querer, que muitas vezes é pouco satisfatório ou é contra os nossos projetos. Mas o projeto de Deus, saiba você, é sempre o melhor e os resultados são todos satisfatórios para a nossa vida e para a glória dele. Jacó crê na importância da bênção. Esse crer na importância da bênção é saber que servir a Deus, nós desfruta o tempo todo das bênçãos de Deus, além das bênçãos de Deus nos alcançar e nós desfrutar, nós desfrutamos da companhia, da intimidade, de tudo aquilo, da amizade de Deus, da intimidade com Deus. Então, é muito bom. Nós temos, entendo eu, que nós temos que focar não apenas no desfrutar das bênçãos, mas da companhia, da orientação, da proteção de Deus em um mundo enrolado em trevas. Porque não adianta nós só disputar ou desfrutar das bênçãos. Não. Além de desfrutar e viver as bênçãos de Deus, nós temos que ter em mente o tempo todo que Ele está conosco. Não é eu que estou apenas me locomovendo, estou seguindo adiante, não. Ele está me conduzindo. Isso é importante. Tópico de número 1.2. Fugindo para o encontro com Deus. Depois que é abençoado no lugar de Esaú, Jacó
é enviado para Harã por ordem de Isaque, seu pai, por meio de outra manipulação de sua mãe, Rebeca. O escritor usa aqui a palavra manipulação porque, se nós olhar bem na projeção, é o que nós vamos entender, mas na verdade ela estava bem afiada, talvez despercebida, sem saber de fato que era esse o propósito de Deus. O certo é que ela foi bem direcionada, foi bem intencionada, a ponto de convencer o seu esposo de permitir o seu filho ir nessa jornada. Então, Deus estava ali agindo na vida de Raquel, projetando a vida de Jacó e flexibilizando o coração de Isaque para que a permissão viesse. Então, tudo isso tem que haver na minha e na sua vida, na vida do servo, na vida dos cônjuges, na vida do filho. Muitas vezes, um conselho da sua companheira, da sua esposa, da sua ajudadora, pareça meio diferente, meio contraditório ou contra a vontade, mas peça o discernimento a Deus, porque às vezes não é apenas palavras humanas, Deus está nas entrelinhas trabalhando para o cumprimento do seu propósito. 1.3 Um encontro com Deus, com o Deus de Abraão. Aqui está o deslanche do propósito de Deus na vida de Abraão. Deus falou para Abraão que era com ele e ia fazer dele uma grande nação, ia fazer o seu nome famoso, mas ia colocando pessoas para dar seguimento, para dar continuidade. Então, é importante nós observar isso, porque não é porque Deus tem uma promessa na sua vida que vai depender apenas de você. Se Deus tem uma promessa, ela é contínua, ela não se finda com o que recebeu a promessa, não. Ela é uma promessa que vai continuar andando, se movimentando. Então eu tenho sempre que preparar o sucessor. É o que dá para nós entender aqui, é isso. O escritor, mas a Bíblia está nos orientando em que diz respeito à promessa, o propósito de Deus. Nós temos que ter essa preocupação de sempre estar projetando um sucessor para dar seguimento ao propósito de Deus. Até este momento, na vida de Jacó, o Deus do seu avô Abraão e de seu pai Isaque, mas ainda não era o seu Deus. Então, ele não tinha ainda a experiência com Deus. Ele não tinha tido ainda o encontro com Deus. Ele apenas ouvia falar através do seu pai, através das orientações no lar, mas na verdade ele não tinha tido um encontro, e muitas vezes só por ouvir, só por aprender a respeito de Deus não é o suficiente, porque as experiências de Deus na vida do homem é individual. Eu posso ouvir o tempo todo que Deus faz milagre e eu nunca viver de fato um milagre. Eu posso ouvir falar que Deus sempre me protege,
mas eu posso, se eu não viver uma experiência de proteção, eu não vou ter o meu próprio testemunho ou a minha própria experiência. Então, até aqui ele só ouvia falar, ouvia da boca dos seus pais o que tinha feito na vida do seu avô, mas foi necessário ele sair do cenário, sair do ambiente para que tivesse a sua experiência com Deus. E a promessa ali movimentasse continuamente. Então, é preciso acontecer determinadas coisas para que nós tenhamos a nossa própria experiência com Deus. Então, você que tem promessa de Deus, você que é representante legal do reino de Deus, por orientação, apenas por chamado, eu falo apenas, não porque isso é pequeno, não, é porque às vezes você é chamado, mas é só orientado e se acomoda e não tem experiência. Então, em cima do chamado, em cima da orientação, você tem que ter a sua própria experiência com Deus. Tópico de número 2. Coisas melhores de Deus. Não sabemos o que o nosso futuro nos reserva, principalmente se estivermos vivendo um presente turbulento, resultado de um passado de tropeço, mas Deus tem coisas melhores para nós. Então, aqui está falando do ambiente dividido nessa casa, nessa família, entre dois filhos. A mãe amava um, o pai amava o outro, cada um defendia o seu. E cada um tinha uma projeção individual para os filhos. Mas Deus tinha um propósito que é maior, é mais intenso. Enquanto eu, humano, você, humano, olha para determinados ângulos da vida com perspectiva tão minguada, tão mínima, Deus está projetando algo, intensificando a vida para que o plano perfeito dele se cumpra na sua vida. Então, e mesmo assim dando direções aparentemente diferentes ou erradas, mas Deus é tão soberano e está tão no controle que ele consegue organizar, fazer das desavenças humanas e decisões humanas, aplicando a sua soberania, não deixando que saia do controle e executando o seu plano perfeito. Então, e esse Deus não é um Deus que eu imagino como é que ele é. Não é um Deus que eu apenas tento definir, não. Deus vai além do pensamento. Deus vai além da definição humana. Deus não é uma ideia, é um ser que está no controle de tudo e de todos. Eu tenho que me render a isso, porque muitos falam de Deus, mas a imagem de Deus, muitas vezes absorvida por mim e por você, é apenas um Deus que supre a minha necessidade, é apenas um Deus que atende a minha oração, é apenas um Deus que me alivia no momento da tensão. Deus vai muito mais além. Ele não quer apenas ouvir a sua oração, ele quer se relacionar com você. Ele não quer apenas resolver o seu problema, ele quer fazer parte da sua vida. Ele não quer apenas trazer um resultado, ele quer fazer parte do propósito, do deslanche da sua vida. Então é importante que nós tenhamos isso em mente, porque se eu pensar como Deus apenas supridor e ouvidor das minhas carências, ele se torna um Deus
pequeno, um Deus que apenas me serve, e na verdade Ele me chamou para que eu seja servo e Ele seja o Senhor. É Ele que vai conduzir, é Ele que vai resolver, é Ele que vai definir o andamento da minha e da sua vida. 2.1 Promessas imutáveis de um Deus imutável. Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Agora, é preciso nós observar em alguns relatos bíblicos que Ele promete, Ele é fiel, Ele é imutável, mas Ele age, trabalha de acordo com o meu movimento, com as minhas decisões, com a minha disposição. Porque se eu recuar, Ele retém. Quando eu me prontificar a caminhar, Ele coloca o plano em ação. Então, tudo isso é preciso ser observado. Não é porque eu tenho promessa, você tem promessa e vai se cumprir de qualquer jeito. Não. Vai se cumprir dentro da perspectiva, do plano, do propósito de Deus. 2.1 Um pecador se converte. Jacó entendeu que estava na casa de Deus. É interessante observar isso aqui, porque muitas vezes nós estamos na casa de Deus e estamos despercebidos. Então, é preciso que nós estejamos atentos no ambiente. E aqui, quando a Bíblia, ou quando o comentarista aborda esse tema para observar e entender que está na casa de Deus, eu quero ressaltar que ele não está falando apenas de um ambiente como igreja, porque na verdade, diretamente, Jacó não estava numa igreja, ele estava em um determinado lugar, mas pela experiência que ele teve, ele entendeu que estava na casa de Deus. E atualizando para os dias atuais, que seja dentro da igreja, que seja em qualquer um outro ambiente, mas o fato é que a ênfase aqui você é um representante de Deus, você é um servo de Deus, e o tempo todo, se nós nos comportarmos como o tal, nós estamos sempre na casa de Deus. Em qualquer momento, em qualquer lugar, nós podemos ter boas e grandes experiências com Deus. Então, não basta apenas um culto no domingo, não basta apenas participar nos cultos oficiais. Não é importante só estar na frente de um departamento. É importante que você e eu estejamos conscientes de que nós estamos trabalhando para Deus. Ele nos chamou para o seu propósito. E a qualquer momento nós podemos ter experiência gloriosa com Deus. A qualquer momento nós podemos desfrutar de um momento marcante na vida com Deus. Porque se nós observar alguns relatos bíblicos, momentos simples se tornou eterno diante de Deus, memorável. Um relato clássico é daquela mulher que é chamada de pecadora na casa de um fariseu. Ela cometeu um ato tão simples, se nós observar, às vezes até invasivo, aonde ela não devia estar, mas ficou registrado. Aonde for pregado ou anunciado este evangelho, será citado o nome dela. Olha só que coisa. Então,
ela teve uma atitude, ela teve uma ação em busca do melhorar da sua vida, claro, um ato de adoração a Deus, inegável, mas ela não tinha em mente a dimensão que isso se tornaria, implicar num memorial diante de Deus. Então, irmão, faça com entusiasmo, mas não faça com ambição, não faça com ganância, não faça para ser visto, faça para revelar o projeto, o propósito de Deus na sua vida. 2.3 o pai de príncipes. Então, quando esse pecador chamado Jacó se converteu, teve o encontro, teve a sua experiência, teve o seu chamado concretizado, a sua vida teve uma transformação de dimensão, de rumo, de grandeza, de sentido. Ele teve aqui um impacto, a projeção do seu avô, do seu pai, acaba de adentrar na sua vida. E aí ele teve a experiência maior do que qualquer uma outra, a ponto dele ser mudado o nome. A promessa de Abraão de um nome famoso, de uma grande nação, agora é projetada pela vida de Jacó, que está tendo a sua experiência com Deus, está sendo o seu nome mudado e a sua vida intensificada na história. Querido, de trapaceiro, de aproveitador, de usurpador, aos olhos dos que lhe olhavam, agora ele tem um encontro com Deus e Deus fala para ele: agora você vai ser um príncipe, um representante legal do meu projeto, do meu propósito. De ti sairá grandes nações. E olha só, as 12 tribos saem de Jacó, por um ato de reconhecimento. Quando eu aceito, eu quero frisar isso aqui, quando eu aceito o propósito de Deus na minha vida, eu aceito que Ele aplique na minha vida o seu propósito. Eu trago Ele para dominar a minha vida. Então, Ele já me aceitou. Ele já está me levando para Ele. Agora eu o aceito e trago Ele para a minha vida. Faz em mim o teu querer. Eu estou disponível para o teu agir. Essa é a genuína convenção. Não é apenas um momento. Não é uma emoção. É uma decisão que eu tomei. E o meu estilo de vida agora pertence a Ele. Tópico de número 3. Deus conosco. Jacó nunca poderia imaginar como a vida dele se tornaria tão abençoada, apesar dele ser quem era. Mas Deus resolveu cercá-lo de bênção e estar com ele todo o tempo. Querido, com Deus vai ter tempestade. Sem Deus vai ter turbulência. Com Deus eu sei lidar com as situações. Sem Deus
eu entre em desespero. Então, atenda o chamado de Deus. Olhe para a sua vida e entenda que Deus precisa fazer parte dela, porque no vento, na tempestade, na temperatura alta, é Deus que vai nos conduzir, nos vai dar respiração, nos vai dar equilíbrio, nos vai dar os pensamentos definidos, nos vai conduzir, não como eu penso, mas no plano, no perfeito propósito de Deus, e será sempre concretizado e melhor para mim e para você. O Deus abençoador. A sorte de Jacó realmente foi mudada por Deus depois da sua conversão. É importante nós ressaltar isso aqui. A conversão, ela tem suas implicações para melhor ou para intensificação. É claro que mesmo nas intensificações é para melhor, é para a sua experiência, é para você entender os dois lados da vida, é para você sair do ângulo da ilusão, para você viver realidades, e realidades com verdades, com propósito e para a glória de Deus. 3.2 foge, eu estarei com você. É uma ordem de Deus para Jacó. A coisa se intensificou, a coisa tomou perspectivas diferentes para Jacó, e Deus percebe que não vai dar certo, e chega para ele e fala: Jacó, é hora de se retirar do ambiente, é hora de voltar para casa. Então Deus projetou a ida dele para Harã, e agora Deus traz de volta para o seu ambiente familiar. Deus faz dessas coisas. E é bom nós estarmos atentos para ouvir: vai e nós ir. E ele falar: volta e nós voltar. É muito bom estar ao tempo todo ouvindo a voz de Deus e obedecendo. Não é só ouvir. 3.3 é marcado por Deus. Deus já havia mudado o coração de Jacó quando se revelou a ele em Betel, por meio de uma escada que tocava do céu à terra. Agora Deus está mudando seu nome e seu caminhar. Então observe, quando nós mudamos o olhar de Deus no movimento que está acontecendo em minha volta, e eu foco nesse movimento, no vento, nas ondas, na situação, parece que as coisas não estão dando certo, estão saindo do controle. Mas eu vou deixar aqui uma sugestão para minha e para sua observação. Lembra de Pedro, dentro do barco, no meio das ondas, que Jesus aparece? Ele fica empolgado pela presença de Jesus e entra num desafio: Senhor, é tu mesmo? Permita que eu vá de encontro a ti. E Jesus fala: vem. Ele sai do barco e começa a andar. Mas ao mesmo tempo que ele começa a andar, o texto dá uma indicativa, uma ideia de que ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as ondas
que não temos uma ideia que tamanho eram essas ondas, como estavam. O certo é que quando ele olhou para o movimento, ele olhou para a situação, ele começou a afundar. Mas Jesus estava perto e ele gritou: socorro, Senhor, socorro, mestre. E Jesus estendeu a mão e o socorreu. Então, a Bíblia está dizendo ali para nós que nós somos oscilantes. Às vezes nós nos empolgamos, às vezes nós nos intensificamos, mas de repente nós tira o olhar, nós muda o foco e começa a naufragar. Mas quando isso acontecer na sua vida, lembre-se que Jesus está perto, a mão dele está estendida, grite, peça socorro, ele vai ouvir e vai te socorrer. Você não vai afundar. É uma promessa de Deus na minha e na sua vida. Nós não vamos afundar. Ele mandou que nós chegamos do outro lado e vamos chegar. Ele disse que é para nós continuar e não desistir. É isso que devemos fazer. No mar alto, na tempestade, na temperatura alta, ele vai estar conosco. Vamos cumprir a ordem do Senhor. Entra no barco e vai para o outro lado. Nós vamos atravessar essa vida tão intensa, essa vida que muitas vezes é tão turbulenta, mas ele está conosco. Parece que não, mas ele está nos conduzindo e nós vamos chegar aonde quer que ele vá. Não desista. Ele está prestes a voltar e nos levar de volta para casa. Permaneça, continue, enfrente qualquer situação. O meu conselho é: as ondas estão altas, não se preocupe com as ondas. Mantenha os olhos no alvo. As coisas parecem que estão dando errada, confie. Deus conserta tudo, transforma qualquer situação em louvor para o nome dele. Parece que você vai naufragar, parece, mas lembre-se do Salmo de número 23 e o verso 4. Mesmo que eu esteja num vale e na sombra de morte, não tenha medo, o Senhor está contigo. O Senhor está conosco. Salmo 46, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos, melhor dizendo, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, o Deus de Jacó significa o Deus que transforma pessoas, vidas e transforma o caos. Quem está com ele está protegido. O caos continua, mas ele está. E se ele está, nada será abalado. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. Conclusão: com as lições que podemos extrair do presente estudo, aprendemos que a vida cristã também deve ser acompanhada de constantes transformações. Provérbios capítulo 4, verso 18. Romanos 12, 1 e 2. 2 Coríntios 3, 18. Aprendemos também que a bênção de Deus para a nossa vida está na submissão à sua vontade e na confiança de que, operando Deus, quem impedirá? Isaías 43 e o verso de número 13. Isaías 64 e o verso de número 4. Um Deus que está de eternidade a eternidade trabalha em favor daqueles que nele confiam. Confie em Deus. Ele está do seu lado. Ele está do meu lado.
confie em Deus, Ele nos dará vitória. Até que Cristo venha, persevere, não desista, segure, deixe que Deus segure em sua mão e lhe conduza nos caminhos eternos para a glória e para o louvor dele. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, seja o árbitro do meu e do seu coração. Tchau.